Jesus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pelo que você está fazendo, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado, Pai, porque você não nos abandona, você não nos desampara, e o Senhor nos trouxe aqui para receber uma porção do alto, que não seja eu falando, mas que seja o seu Espírito através de mim, que o Senhor possa estar abrindo o coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, para aquilo que o Senhor deseja ministrar ao coração de cada um que está nesse lugar nessa noite. Muito obrigado, Jesus. No seu nome oramos, amém. Cara, a mensagem de hoje, na verdade, durante a semana o Isaac me mandou uma mensagem falando: Caio, eu senti de você pregar sobre uma das músicas que a gente gravou nesse último álbum. E falei, cara, beleza, tamo junto. E aí hoje de tarde eu vim aqui para a igreja, antes de preparar a palavra. E a Vitória falou assim, pô, já sei o sermão da sua mensagem. Eu falei, ué, nem eu sei, cara. Então me passa, ainda falei assim, me passa. E ela falou, não, Caio, você não lembra que a gente compôs essa música em cima dessa pregação? Eu falei, cara, é verdade. Isso que eu não vou pregar a mesma coisa, nunca. A base é a mesma. Mas eu creio que o Senhor tem preparado da mesma maneira que Ele falou com a gente da outra vez que eu preguei. Eu creio que Ele vai ministrar algo diferente no nosso coração nessa noite. E o tema da mensagem de hoje é a bola do Theo. Muitos de vocês já ouviram eu falar sobre esse fato que aconteceu. Para quem não conhece, Theo é o meu filho. Ele tem 1 ano e 8 meses. Ele está dormindo aqui no canto da igreja, aqui, cheio do Espírito Santo. Eu estava brincando, na hora que ele dormiu assim do nada, falei, caiu no poder, tá tranquilo. Mas alguns de vocês já ouviram sobre essa história, mas eu queria compartilhar ela porque, por incrível que pareça, ela foi a base da música Devoção, que foi a última, acho que foi a última música que a gente cantou agora antes da palavra. Esse foi o tema da nossa canção, a bola do Theo. Theo, em 1 ano e 8 meses, existe uma coisa que ele é apaixonado. E é uma paixão acima da paixão pela bateria. Quem me segue vê que às 6 da manhã ele pega a bateria dele, vai para o quarto, para a porta do quarto do nosso quarto, onde Marcele está dormindo. E ele faz um Theo Palusa lá para Marcele acordar. Só que muito além da paixão pela bateria, ele tem uma paixão por bola. Meus amigos lá em casa devem ter, não sei nem quantas bolas. Mas é muita bola. Bola dentro do banheiro, para ele jogar bola tomando banho, bola na sala, no quarto do lado de fora, bola para brincar com Fiona. Enfim, são diversas bolas. E tudo que ele pede, onde ele vai, o que ele pede, ele fala, abó. Ele só fala isso, abó. Agora ele está falando bola. Mas ele sempre fala abó. E nessa paixão dele pela bola, eu como um bom pai, falei, eu preciso levar uma bola pro Theo. Eu estava indo para casa, eu morava em Varginha nesse tempo, e eu indo para casa, eu falei, cara, eu preciso comprar uma bola. E aí eu voltei, tem um posto ali embaixo, que vende um monte de bola, sabe aqueles bolões assim, né? A bola do Kiko, isso, não sei o que fala. Mas eu falei, vou voltar e vou comprar. Falei, Marcelo, eu vou atrasar um pouquinho porque eu vou comprar uma bola pro Theo. E aí eu voltei e escolhi a mais bonita, é uma azul que ele tem até hoje, cara. Uma azul com as listras amarelas, assim. E aí eu peguei a bola, botei dentro do carro, fui para casa. Célia estava com ele no quintal. E tinha um escadão assim, ele já via. E aí enquanto eu estava subindo a escada com aquela bola que era impossível de ser ignorada, e ele gritava lá de cima, abó, abó. E eu subi na escada, sim, a escada era muito grande. Ele gritava, abó, e ele fica vermelho quando ele quer o negócio. E aí na hora que eu abro o portão de casa, eu dou a bola na mão dele. O que ele faz? Ele joga a bola para o lado e fala, papá, papá. E aquilo na hora eu estava fazendo história, né, como sempre. Depois vou ver se eu reposto algum dia, mas eu fiquei com preguiça de procurar hoje. Mas aquilo na hora foi emocionante para mim. Porque eu falei, cara, o bem mais precioso no mundinho dele não é comparado à minha presença.
o que ele tem de mais importante, para onde ele vai. Se ele vê, a gente está viajando, ele vê alguma coisa redonda, ele fala, a bola. Tudo que tem redondo ele acha que é bola e ele é apaixonado. Capaz dele acordar ali falando, a bola. Ele é apaixonado por bola. Mas diante da minha presença, diante de eu estar ali, ele não ligou para a bola. O que ele tinha de mais precioso não se tornou precioso diante da minha presença. E não é pelo que eu fiz, porque senão ele estaria com a bola. Mas sim pela saudade que ele estava de mim, pelo prazer que ele tinha em me ver. E a partir desse momento, a partir desse dia, algo destravou na minha vida. Eu nascido e criado dentro da igreja, nunca tinha me atentado a isso. E eu comecei a falar para Deus, Deus, será que eu tenho te adorado pelo que você me dá? Será que eu tenho te buscado por tudo que você tem feito a mim e a minha família? Será que o meu amor que eu digo ter por você é um amor condicional às coisas que eu tenho, às coisas da maneira que eu vivo? E eu comecei a orar. E a minha oração começou a ser, Senhor, meu prazer não está nas suas mãos, no que você pode fazer. As mãos significa entrega, aquilo que a gente dá. Mas sim, Senhor, meu prazer é estar aos seus pés. Minha oração começou a ser essa, minha oração tem sido essa. E eu queria te fazer uma pergunta, e eu queria que você fosse sincero com você mesmo. Pensa em algo que você ama muito. Pensa na sua bola. Qual seria a sua bola que você tem ou que você ainda não tem? Se o Senhor te desse essa bola, te desse isso, ou o Senhor te deu isso, como é ou como será o seu comportamento após esse presente? E a verdade é que muitas das vezes a gente recebe algo do alto, recebe algo precioso vindo de Deus, recebe presentes do céu, recebe ideias criativas, e aquilo começa a tomar conta de Deus de dentro do nosso coração. Algo que era para ser um presente dado por Deus, começa a ser o Deus das nossas vidas. Você pede uma empresa ao Senhor, pede ideias criativas para começar uma empresa, e você começa essa empresa. Amém, glória a Deus por isso. Mas aí essa empresa começa a tomar o lugar do Senhor do seu coração. Isso não pode acontecer, e às vezes é o que acontece. Eu lembro que quando eu comecei a fazer essa oração, eu só falava, Senhor, que eu não me apegue à maneira que eu tenho vivido, que eu não me apegue às coisas que eu tenho feito. Porque aí entra um parênteses. Às vezes a gente fala, viver Jesus e viver intensamente Jesus é coisa para gente mais nova. Eles estão novinhos ainda, eles podem queimar de amor por Jesus. Mas a verdade é que o tempo só vai aumentando se a gente não cuida, se a gente não tem zelo. O tempo só vai aumentando a distância que nós temos de Cristo. Porque o tempo vai passando, o jovem, ele não tem preocupação. Passa um tempo, ele começa a namorar, tem uma preocupação. Passa um tempo, ele começa a trabalhar, outra preocupação. O que era fácil, já não é tão fácil assim. E aí ele casa. Aí o que já não era tão fácil, complicou. E aí, meus amigos, ele tem filho. Aí, não sei vocês, mas eu não sei o que é dormir até 7 horas da manhã, um bom tempo. Teve dia de ter usado acordar 4:30 da manhã, meus amigos. Mas as coisas vão complicando, e a verdade é que a distância que a gente tinha para Deus, hoje é uma distância um pouco maior.
E por isso que a gente inventa a desculpa de falar, para jovem é mais fácil. Se fosse mais fácil, Rose não estava queimando aqui na frente. Se trata de abrir mão, se trata de entrega, se trata de dizer, eu não vou deixar com que nada tome lugar de Cristo dentro do meu coração, independente da minha idade, independente do meu status, independente do meu trabalho. Não é errado conquistarmos as coisas, entenda isso. O errado é termos ela à frente de Cristo. O Isaac, eu creio que falou sobre isso na semana passada. Eu estava com os prés. Mas nada pode tomar o lugar de Cristo de dentro do nosso coração. E aí você pergunta, Caio, como eu vou saber se as coisas têm tomado o lugar de Cristo dentro do meu coração? Você se imagina sem essas coisas? A resposta está aí. E eu lembro que, eu ia falar isso mais para frente, falei isso ontem com os jovens. Essa semana eu marquei um encontro com Jesus. Estava de manhã com o Theo e tal, falei, Jesus, eu não lembro se eu falei 8h15, 8h20, alguma coisa assim. Falei, Jesus, eu te espero 8h20 lá no quartinho. E aí deu a hora e tal, fui para o quartinho lá orar. E eu fui tomado por uma glória tão grande que eu não conseguia levantar minha cabeça. Eu estava deitado assim. Eu falava, Jesus, já está bom. E eu fazia assim, eu voltava. E aí eu comecei a chorar, dizendo, Senhor, se minha empresa for me tirar isso que eu tenho com você, eu não quero a empresa. Se o ministério for tirar isso que eu tenho tido com você, eu não quero mais o ministério. Senhor, se a minha família tirar isso, eu não quero a minha família. Me mata. Cara, é uma oração forte, é uma oração que eu não sei se eu vou conseguir viver, mas é a verdade do meu coração, sabe? Eu não quero que nada tire o lugar de Cristo de dentro do meu coração. Eu queria compartilhar um texto com vocês que está lá em Tito 1:1. Não precisa abrir sua Bíblia, o seu aplicativo, mas diz assim: Eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu e para ensinar-lhes a verdade que mostra como viver uma vida de devoção. Entenda que a nossa resposta para Cristo, para que nada tome o lugar dele no nosso coração, para que nada tome o lugar da presença dele dentro das nossas vidas, é uma vida de devoção. Paulo está falando a Tito, filho na fé de Paulo. Ele diz assim, olha, eu me tornei escravo de Deus. Creio que o Senhor não nos chama para ser escravos. Mas o tamanho da nossa entrega, às vezes nos faz como escravos. Não é algo que Deus pede, é algo que nós damos. E Paulo diz, olha, eu me tornei escravo de Cristo. E se nós formos observar a história, Paulo realmente se torna escravo de Cristo. Ele tem uma vida de entrega, ele fala para Tito, olha, o segredo para você viver uma vida como eu vivo é ter uma devoção ao Senhor. E aí eu quero compartilhar outro texto com vocês que está em Filipenses 3, do 8 ao 14, que diz assim, sim, todas as outras coisas são insignificantes comparados ao ganho inestimável de conhecer a Cristo. Jesus, meu Senhor, por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer... Ai, Jesus, apertei o negócio. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou.
quero sofrer com ele participando da sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para o qual Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do que ficou para trás e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chamou em Cristo Jesus. Paulo considera tudo como nada. Paulo considera os bens mais preciosos como nada. E isso aconteceu quando? A partir de quando? No seu caminho para Damasco, ele tem um encontro com Cristo. E a partir dali ele fica cego. Passam alguns dias, ele está numa casa, Ananias é enviado, e ele é curado na sua vista. Mas a verdade é que a partir do momento que Paulo ficou cego, ele não conseguia enxergar mais nada além de Cristo. Nós não podemos enxergar mais nada além de Cristo. Nós precisamos ter uma vida de devoção a Cristo, de entrega a Cristo, de resposta a Cristo. Porque tudo pode estar nas nossas mãos, mas nem tudo pode estar no nosso coração. Nós precisamos compreender que uma vida de devoção, a vida que nós precisamos corresponder a Cristo, a vida que nós precisamos entregar a Cristo, é uma vida de sensibilidade. Quantas coisas acontecem ao nosso redor e nós não percebemos? Quantas coisas nos afastam de Jesus e nós só percebemos quando já estamos longe? Quantas coisas nos distanciam da presença e quando a gente vai perceber, a gente já está vivendo como morto-vivo aqui dentro da igreja? E a verdade é que eu falo para vocês com temor no meu coração, porque eu falo para mim também. Talvez mais para mim, vocês são só telespectadores do que Deus está fazendo comigo nessa noite. Mas as coisas vão passando, a sensibilidade vai passando e automaticamente o evangelho vai passando junto. Nós precisamos estar sensíveis, porque tudo o que nós fazemos na terra gera uma resposta no céu. Então, se você, com as suas atitudes, diz que o seu trabalho tem uma importância maior do que o Senhor, no céu isso vai ser ligado de alguma forma. E talvez você não vai mais sentir a presença como você sentia antes. Nos últimos dias, o amor de muitos se esfriaria. Ontem eu falei isso com os jovens, cara. Você vai permitir com que você seja um desses muitos? Ou você vai ser um dos poucos que vai permanecer com amor aceso dentro do seu coração? Para isso você precisa estar sensível. Deus é um Deus sensível. O Espírito Santo, ele é sensível. E às vezes a gente quer agir de uma maneira insensível diante de algo sensível e não dá certo. Quando nós estamos sensíveis, nós entendemos de fato o que está acontecendo. Se é tempo para agir, se não é tempo para agir, se é tempo de fazer, se não é tempo de fazer, se é tempo de ir, se é tempo de voltar. Eu estava compartilhando um pouco sobre o início da nossa empresa com a galera ontem também. E foi tudo gerado por Deus, assim. Eu não posso te falar como começou, porque foi só Deus. Mas Deus falando para a gente, meu Deus. Gente, eu estava agora aqui,
Jesus me pegou, eu quebrei meu óculos. Eu tentei encaixar, mas não obtive sucesso. Tem live hoje? Ainda bem. Ossos do ofício. Eles falaram, os jovens falaram assim, não mexe a cabeça, Caio. Mas a verdade, eu estava falando da empresa. Cara, Deus mandou a gente fazer algo, começar algo em um lugar. Mas aquele lugar, aos nossos olhos, não parecia um lugar que iria prosperar. E eu barganhava com Deus. Falava, Deus, esse aqui é o que o Senhor está falando, mas esse aqui eu acho que é melhor, cara. Esse aqui é o que você disse que vai ser, mas olha aqui, esse aqui está passando mais gente. Mas mesmo diante da barganha, a gente estava sensível, a gente estava entendendo que era Jesus que estava fazendo algo. Então a gente seguiu o que ele disse, mesmo aos nossos olhos, não dando certo. Hoje eu posso dizer que a loja que a gente ia está para alugar até hoje, já tem 3 anos, cara. As empresas que passaram não ficaram de pé. Olha que doideira, cara. Mas isso aconteceu por quê? Porque a gente estava sensível. Uma vida de devoção também é uma vida de contemplação. Diante desse processo, desses dias, da bola do Theo até essa gravação, e tem estado na minha vida até o dia de hoje, é que o meu prazer está em Cristo por quem Ele é. Não pelo que Ele me oferece, é muito bom tudo que Ele me oferece. Mas quando a gente entra num estado de contemplação, a gente não se importa se Ele está fazendo ou não, importa se Ele é, e Ele é. Lá em Lucas 10, 38 a 42, que foi até uma ministração que rolou lá na gravação, diz assim, Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Ela foi a Jesus e disse, Senhor, não te incomodas que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Às vezes nós estamos preocupados com o fazer. Às vezes no nosso coração rola a inquietação do eu preciso fazer. Se eu não fizer, as coisas não vão acontecer. Se eu não fizer, as coisas não vão andar. Mas não foi Marta que escolheu a boa parte. Maria escolheu a boa parte porque ela estava contemplando ao Senhor. Não sei quantas vezes vocês já fizeram isso. Mas eu até recentemente, eu não me lembro de ter um dia que eu fui para o meu lugar no Senhor para só contemplar a Ele. Sempre rolava uns pedidinhos, né? Senhor, se der, faz isso aí para mim, por favor. Sendo que Maria escolheu a boa parte. Às vezes nós não descansamos. Às vezes nós não aproveitamos o tempo aos pés de Jesus. Às vezes o pouco tempo que nos resta no dia, na oração, a gente enche Jesus de pedido, enche Jesus de indecisão, ao invés de ficar aos pés dele, sabendo que é aos pés dele que todas as respostas vêm. Nós precisamos entender e estar num lugar de contemplação. Pedir é errado, não. É errado quando a gente pede, só pede, só pede, só pede. Porque no dia que Jesus parar de fazer, quem vai ser a gente se a gente só pede? Meu Deus, essas mensagens são muito pesadas, né? A gente precisa aprender a contemplar o Senhor por quem Ele é. Porque é isso que nos manterá no dia que o milagre não vier, no dia que a bênção não vier, no dia que Ele não fizer. Quem contempla
sem a necessidade de receber algo em troca, nunca vai abrir mão do Evangelho. O Evangelho é abalável na vida de pessoas que dependem do que o Senhor faz. Porque quem o adora por quem Ele é, meu amigo, se está correndo para cima, para baixo, se está dando certo ou dando errado, só quer ficar aos pés de Jesus, cara. Uma vida de devoção é uma vida de prazer no secreto. Em Levítico 6, 12 e 13 diz: enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso, nunca deverá se apagar. A cada manhã o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo, arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele a gordura das ofertas da paz. Lembrem-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo, nunca deverá se apagar. Meus amigos não, né? Eu fico falando meus amigos porque eu falo meus amigos com a galera. Igreja, a verdade é que o fogo precisa queimar no nosso coração todos os dias. Ontem eu preguei só sobre lugar secreto. E o que Jesus fez foi inexplicável. Jesus visitou a gente de uma maneira tão louca, simplesmente porque a verdade é que a gente perdeu o prazer no lugar secreto. Às vezes a gente busca o lugar de evidência, mas não busca o lugar secreto. O Senhor deseja aqueles que desejam Ele no secreto, quando ninguém vê, quando ninguém o busca. Nós precisamos ter prazer em ter uma vida devocional com Cristo. E aí você vem me falar, Caio, mas eu não tenho tempo. Vou falar de Instagram e WhatsApp ou não vou falar disso? Porque a gente tem tempo, a gente não tem a prioridade. Meu Deus, Isaac tá bolado comigo, que brincadeira. Falando, nunca mais esse gordinho vai pregar. Eu já vi que já quer cantar aqui, tipo, tira ele. Nos bastidores, já, brincadeira. Mas a verdade é que a gente precisa ter prazer no que é para ter prazer. E o secreto precisa ser um lugar de prazer, não um lugar de obrigação. A gente precisa buscar o Senhor todos os dias. A gente quer coisa do Senhor todos os dias, mas não está disposto a buscar a Ele todos os dias. Nós precisamos dele em todos os momentos. Então nós precisamos ter uma vida devocional, uma vida no secreto, uma vida de busca, uma vida de intimidade. Afinal, antes do id, a gente é chamado para vir ao coração de Jesus, cara. A gente canta sobre se está buscando o Éden, acha em mim, porque o Éden era o lugar de relacionamento e tudo que o Senhor deseja é relacionar com a gente todos os dias. E a última coisa que eu quero compartilhar com vocês é que uma vida de devoção é uma vida de entrega de quem a gente é e do que a gente tem. Cara, quando o Theo pegou a bola e jogou para o lado, ele mostrou que ele estava disposto a abrir mão daquilo para estar comigo. Em Romanos 12, 1 e 2 diz: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo. O mundo não quer que a gente seja um sacrifício. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes, eu faço isso também. Eu vou falar o que eu faço, talvez você não faça. Mas às vezes eu leio a Bíblia como se ela fosse uma história. E essa história apenas uma história que não é aplicada à minha vida. Às vezes eu leio assim, correndo, e aí eu paro, opa,
Calma aí, cara. Isso aqui é um manual de instrução. Então, se eu leio que para comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é necessário ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é porque para a gente colher os bons frutos, a gente tem que plantar o nosso coração como uma boa semente. Nós precisamos ser sacrifício. Nós precisamos estar dispostos a sacrificar tudo que temos de mais precioso por amor àquele que é verdadeiramente o mais precioso. A gente estava conversando esses dias e ela falou, eu sinto, o prazer da vida dela é dar aula. Ela não tem nada que ela ame mais em dar aula do que dar aula. A vida dela é isso. E a gente conversando semana, ela falou assim, eu sinto que Jesus vai pedir o meu trabalho. E eu falei com ela assim, se um dia Jesus pedir nossa empresa, o que a gente faz? A gente dá, ué. Dói o coração? Dói, mas... Só o seu dela, não dói. Será que a gente está disposto, sabe, a sacrificar? Será que a gente está disposto a ser o sacrifício? Uma vida de devoção não é fácil, mas é necessária para que a gente viva o verdadeiro evangelho.